Fala galera, aqui é o Vinícius da Tryhard BCG. Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo e aqui eu vou explicar basicamente um pouco sobre os tokens, falar um pouco sobre o que é o Axie Infinity, um conceito bem por cima assim para vocês entenderem mais ou menos qual que é a dinâmica do jogo, falar qual que é o risco que você tá arcando quando você entra no jogo, né? Qual que é o quais são as alterações que a empresa faz para minimizar esse risco e, por final, mostrar como a empresa ganha dinheiro e qual foi mais ou menos a quantidade de dinheiro tanto a empresa quanto os donos assim da empresas e patrocinadores conseguiram ganhar no último mês, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, sempre que vocês ouvirem essa palavra tokenomics, é basicamente a economia de um token, né? É meio óbvio, né? Mas só para explicar. Então, o que é basicamente um token? Dentro do mundo de criptomoedas, você tem a criptomoeda efetivamente, que é, por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, acho que o Cardano. Você vai ter várias moedas que elas são uma criptomoeda completa. O que quer dizer isso? Elas mesmas têm a sua própria rede para fazer transações e etc. E aí, existem pessoas que querem muitas vezes produzir a sua própria moeda, porém elas não têm investimento para conseguir desenvolver uma rede inteira de cripto, porque isso é caro pra caramba, tá bom? Você tem que pagar servidores, você tem que. Puta, é caro pra caramba, tá bom? Então o que eles fazem? Eles já utilizam as redes de criptomoedas que já existem, e aí as criptomoedas permitiram que você fizesse como se fosse um clone da criptomoeda original. E aí você consegue só alterar as aparências dela e aí você utiliza ela com uma finalidade específica, né? Para que aquela moeda seja em essência a mesma coisa que a principal, porém diferente, tá bom? Com uma finalidade diferente, com uma proposta diferente. Então, por exemplo, dentro do Ethereum, a gente tem diversos criptogames que estão lá. Então, a gente tem o CryptoBlades, a gente tem o Plant vs Undead, que está crescendo bastante agora. A gente tem o Axie Infinity, que tem o SLP, tem o AXS. A gente tem grandes empresas que fazem parte de transações bancárias. E o que ficou mais famosinho aí no último mês também, a gente tem, por exemplo, o token do Paris Saint-Germain. Os times de futebol, cada time de futebol e de times esportivos estão criando tokens para o setor para o seu próprio time. Então, por exemplo, quando o Messi veio pro Paris Saint-Germain, o token foi lá nas alturas por causa disso. Com as especulações do Cristiano Ronaldo, talvez vindo também tinha ido lá para cima. Então, bom, basicamente isso são os tokens. Eles são moedas que são vinculadas dentro de uma moeda principal. Vamos dizer assim, elas são cópias vinculadas dentro da rede que usufruem da rede de uma moeda principal. Tá bom? Então, basicamente, o que é o Axie Infinity? O Axie Infinity ele é um jogo que ele foi pautado em cima de uma das versões de Pokémon, tá bom? E ele é um jogo de turnos, onde cada Axie vai ter uma raça específica. Você tem, acho que atualmente no Axie Infinity, 9 raças, sendo que se você tem, vamos dizer assim, você tem 3 categorias, né, de raças, e cada categoria tem 3, né, e uma raça tem vantagem sobre a outra, tá bom? E aí cada Axie vai possuir 6 partes de corpo. E dessas 6 partes de corpo, 4 partes do corpo dele determinam quais são as habilidades que ele tem. E a cada habilidade é uma carta, que você vai comprando num deck como se fosse um jogo de cartas por turno, tá bom? Então, bem por cima é isso. As mecânicas de jogo, essas coisas eu vou passar em vídeos futuros, tá bom? Então não precisa se preocupar. Eu vou ampliar e fazer vídeos bem mais detalhados sobre isso, tá bom? Então, passar para a próxima aqui. Basicamente, qual que é o risco que você está investindo em Axie Infinity? O Axie Infinity ele tem uma economia hoje que é baseada em crescimento, tá bom? Então, o que significa isso? Quanto mais novos usuários tiverem e mais schoolers tiverem, mais o jogo cresce, tá bom? Então o jogo cresce, a moeda valoriza, etc. Por quê? Aí é todo aquele ciclo que eu expliquei no vídeo passado. Entra o novo usuário, ele precisa comprar os bonequinhos. Para comprar os bonequinhos, tem os caras que fazem os bonequinhos aqui
procriarem, né? E para procriar custa o dinheiro do jogo, e o dinheiro do jogo você só consegue ir farmando dinheiro no jogo, né? Então, ou vendendo na Binance. Os caras compram lá na Binance para ficar fazendo essas fazendas de ovos para ter diversos axes nascendo para as novas pessoas que vão entrar. E as novas pessoas que vão entrar podem ser desde novos usuários 100% até mesmo schoolers, né? Que são pessoas que já têm uma conta, tipo eu já tenho uma conta, e agora eu vou lá e compro outra conta e coloco um primo meu para jogar e a gente racha o lucro 50-50, por exemplo. Tá bom? Então, qual que é o problema maior de uma economia baseada em crescimento? É que quando o crescimento reduz, diminui muito, o mercado fica incerto, para as pessoas entrarem, a, a tendência é que a moeda comece a desvalorizar, que os axes comecem a desvalorizar bastante o valor de custo de mercado deles, e aí você acaba ficando com o investimento em defasagem, né? Então, o que a equipe deles fazem? A equipe deles está sempre monitorando a economia, foi aquele cara que eu mostrei para vocês no vídeo passado, que é o cara que é formado em economia, que bota meio que essa parte do jogo do trilho. Então eles estão sempre averiguando para ver se a economia não vai crashar, não vai quebrar. Porque se a economia quebrar, eles falem, tanto o jogo quanto todo mundo que investiu, né? Se ferra pra caramba. Então, o cara, aquele cara em específico que cuida de toda a parte de crescimento do jogo, ele está sempre pensando em novas alterações e sempre analisando os dados para ver se o jogo não tá, se a moeda não está indo para um ponto onde o jogo vai acabar, a própria economia do jogo, o próprio sistema de economia do jogo vai acabar engolindo o jogo. Porém, vamos lá, esse sistema, ele é sustentável? Não, não é sustentável. Ah, mas quanto tempo que ele vai demorar pra tipo, ruir esse sistema? Vai tudo depender de quais foram as estratégias que eles aplicarem para conseguir segurar isso. Ah, então, tipo, por que eu vou investir num negócio que tá fadado a quebrar? Porque isso aqui é uma proposta de crescimento inicial. Porque o jogo ele tá em alpha ainda. Ele nem foi lançado oficialmente. Ele vamos assim, na parte de desenvolvimento do jogo, ainda vai ter o beta, que é para coletar mais erros ainda, e depois vai ter o lançamento oficial, né? O Axie Infinity, eles têm uma proposta futuramente de pegar e associar o SLP, que é o dinheiro hoje onde você consegue tirar dinheiro do jogo, a novas funcionalidades dentro do jogo. Então, eles já deixaram claro que vai ter uma funcionalidade, por exemplo, que você vai utilizar o SLP para fazer queima de axe. Então, você basicamente vai destruir os axes que você tiver para ganhar alguma coisa em troca. Não falaram que talvez seja um upgrade para um axe, não sei o que. Já falaram provavelmente que você vai ter futuramente equipamentos para os seus axes. Não falaram se vai ser no PVP, no PVE, mas provavelmente vai ser geral. Então você vai ter que investir em equipamentos para os seus axes também. Isso também vai movimentar totalmente a economia. Se tudo isso ficar vinculado à SLP, vai movimentar totalmente a economia e aí o SLP vai começar a valer muito dinheiro. Por quê? Porque agora ele não está mais vinculado só a entrada de novos jogadores. Agora ele está vinculado a todo um sistema de melhoria interna dentro do jogo. Então os jogadores vão comprar equipamentos para melhorar, vão queimar axes para conseguir melhorias para os axes que eles já têm. Então e tudo isso vai envolver custo em SLP provavelmente. Então, só com essas alterações sendo feitas futuramente, o jogo já consegue travar e segurar a economia do jogo por muito tempo. Quanto tempo vai demorar para acontecer, sei lá, se acontecesse deles não mudarem essa economia? Puta, eles não tem nada declarado ainda ao certo, né? Quando eles vão fazer essas mudanças. E também não dá para prever se o jogo vai ruir ou não, antes dessas mudanças entrarem. Porque depois dessas mudanças entrarem, é muito provável que o jogo fique muito legal. Em questão de rentabilidade e até mesmo em questão de jogabilidade, tá bom? Porém, antes disso, é difícil saber. É aí que vem o risco, entendeu? E aí que eu entrei por quê? Porque por causa de todos aqueles motivos que eu passei para vocês no último vídeo. Confio bastante no time, etc. Vejo que eles fazem sempre ações para conseguir controlar a economia, para eles conseguirem chegar nesse ápice aí do jogo, tá bom? Então vamos lá. E agora, por final,
como que a empresa ganha dinheiro hoje em dia, tá bom? É, o Axie Infinity, ele tem dois tokens, tá bom? Os tokens deles são baseados na rede Ethereum, na rede RC20, mais especificamente. E eles têm dois tokens. Eles têm o AXS e eles têm o SLP. O SLP é a moedinha que você ganha dentro do jogo. Ela tem um fornecimento ilimitado dentro do jogo, tá bom? E o AXS, ele é a moeda que é vinculada ao crescimento do jogo. Então ele é como se fosse, vamos dizer assim, as ações da empresa na bolsa de valores, tá bom? Então o AXS ele vai ser impresso uma quantidade de tokens máxima de 270 milhões, tá bom? Hoje em dia ele deve estar mais ou menos com 56 milhões já impressos, né, de vida útil. Então tá chegando mais ou menos aí a um quarto agora da capacidade máxima de impressão da moeda, tá bom? E hoje o valor da moeda hoje está 67 dólares, tá bom? Dentro da documentação deles eu consegui ver lá que eles têm uma faixa de 4% desses 270 milhões que são tokens reservados. Em geral, ou quando é feito um projeto dentro do mundo cripto, é sempre reservado uma parcela, um percentual da quantidade total para os desenvolvedores e para os patrocinadores e apoiadores do projeto. Os apoiadores assim massivos, vamos dizer assim, né? Que no caso aqui da Axie Infinity, por exemplo, Samsung, todas aqueles investidores que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Então, vamos dizer assim que eu fiz uma conta por cima, pode ser que seja mais que eles estejam tirando, pode ser que sejam bem menos que eles estejam tirando, eu não sei. Eu fiz uma conta por cima, tá bom? Desses 4%, imagina que 2% ficou na mão dos desenvolvedores, tá bom? Do jogo. 2% fica para os patrocinadores e 2% para os desenvolvedores, por exemplo. Então, se 2% ficar desse valor total com a cotação de hoje, né, de 69 dólares, de 67 dólares hoje, fica 2% na mão deles, cada dono da empresa hoje vai ter aproximadamente aí 144 milhões, 720 mil dólares, tá bom? Só em token de AXS, tá? E óbvio, se eles conseguirem aplicar todas as mudanças que eles estão propondo, conseguir estabilizar a economia, fazer o jogo crescer mais ainda do que está hoje, fazer as pessoas conseguirem ganhar mais dinheiro no futuro com todas as estabilizações que eles fizerem da economia, é óbvio que o AXS vai valer muito mais, pode dobrar, triplicar, quintuplicar, fazer vezes 5, vezes 10, trazer rendimentos assim insanos. E quem ganha com isso? Eles. Eles são os maiores interessados nisso, né? Porque eles têm o tanto que eles vão conseguir tirar de valor pro bolso deles, vai variar de acordo com a cotação da XS. Que para eles já tá bem bacana, né? 144 milhões já é um valor legal já, para ser tirado. E qual que é a forma de lucro recorrente que eles têm? Eu comentei no vídeo passado que a cada transação que é feita dentro do marketplace, eles comem uma taxinha de 4,5%, tá bom? Então, essa taxinha de 4,5% que eles comem aí, nos últimos 30 dias, eu tô gravando aqui hoje agora no dia 15/8 de 2021, tá bom? Então, nos últimos 30 dias, eles tiveram em transações no marketplace 1 bilhão e 43 milhões de dólares de transacionados, tá bom? Então, nos últimos 30 dias, basicamente, eles lucraram 47 milhões, aproximadamente 46.950 milhões de dólares, tá bom? Então, assim, se eles forem abater funcionários, se eles forem abater todos os custos fixos que eles têm lá, vai ter com certeza ser muito menor que isso. Então, assim, é um modelo que está sendo extremamente rentável para eles. Óbvio que eles sabem que isso pode acabar descendo, pode subir muito mais, mas assim, tá um modelo para a empresa, tá um modelo extremamente rentável. Então, para eles é muito mais interessante que o jogo continue crescendo, porque se o jogo, imagina que o jogo dobra de tamanho, tá bom? Se o jogo dobrar de tamanho, eles passam a ganhar 47 milhões, 90 milhões, quase 100 milhões de dólares por mês.
o valor da XS dobra, ao invés de 144 milhões, eles conseguem ter quase 300 milhões cada um. Então, é um jogo que para eles é muito mais interessante eles eles pegarem e desenvolverem cada vez mais o jogo, cada vez melhor o jogo para eles conseguirem ter uma liquidez muito maior de dinheiro, do que eles simplesmente, agora já deu o hypezinho inicial, bacana, vamos embora, entendeu? É muito mais interessante porque eles estão vendo que esse jogo tem a capacidade fácil de conseguir ultrapassar, dobrar de tamanho, tá bom? Então, bom, basicamente é isso, pessoal. Essa é a forma que eles ganham dinheiro e eu terminei por aqui a apresentação, tá? Bom, então, em geral, a, o Axie Infinity é um jogo que está sendo muito rentável para os dois lados, está sendo muito rentável para a empresa que desenvolveu ele e sendo muito rentável para todos os jogadores que estão jogando ele. E é uma relação ganha-ganha. Então, eu acredito muito nos desenvolvedores e eu acredito que isso vai fazer com que eles consigam. é, Essa relação ganha-ganha vai fazer com que eles sempre pensem no melhor para a comunidade e o melhor para conseguir desenvolver o jogo sem conseguir, sem dar nenhum problema, sem crashar o jogo, sem crashar a economia dele, tá bom? Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, se eu estou demorando muito, falando muito, se eu estou falando pouco, se tem alguma coisa, algum conteúdo específico que vocês querem ver, deixa um comentário aí embaixo, por favor, e se inscreva no canal aí, por favor, para eu também conseguir continuar, para eu tá tendo feedback também que vocês estão gostando dos conteúdos, tá bom? E deixa o like aí também e compartilha o vídeo com mais pessoas aí para que você acha que é pertinente, tá bom? Bom, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.